Alô, comunidade das redes sociais, mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. E hoje eu gostaria de falar sobre o responsável e o capacho. Dois tipos de cidadãos que transitam no mercado dos relacionamentos. O responsável, com as suas características sui generis, e as idiosincrasias do capacho. Mas quem é o responsável e quem é o capacho? O responsável é aquele indivíduo que, ao fazer as suas obrigações, ao realizar as suas tarefas, as fazem buscando a autorrealização, ou seja, é isso o que eu tenho que fazer. Se é isso o que eu tenho que fazer, eu vou fazer. E com isso, consequentemente, tem o louvor daqueles que fazem a supervisão, a admiração dos colegas, uma série de benefícios para o cidadão responsável. Porém, o verdadeiro objetivo do cidadão responsável é cumprir as suas tarefas por uma questão de virtude, porque é isso que eu tenho que fazer. Se é isso que eu tenho que fazer, então eu vou fazer. Porém, o capacho tem outras características, porque o capacho realiza as suas tarefas sempre de olho nas feridas do chicote do Senhor. Ele teme o julgamento do Senhor. Ele teme o julgamento dos outros. Ele teme patologicamente, não que isso não deva ser temido sempre, não que nós não devamos temer essas coisas sempre, mas o principal objetivo do capacho é criar convenções sociais para que ele não seja julgado pelos outros e, sobretudo, para que ele não receba os chicotes da correção. E outra coisa curiosa no capacho é que ele está sempre de olho nos outros, ou seja, será que o outro fez? Porque se o outro não fez e eu fizer, significa que os olhos da admiração do Senhor estarão acima de tudo sobre mim. Então o capacho é assim. E o capacho, ele é capacho regularmente a vida toda. Porque ele é capacho. Ele é dependente dos beneplácitos da admiração do Senhor, porque o Senhor pode chicoteá-lo a qualquer momento. Então, ao se comparar com outros que não fazem como ele se locupleta desse relaxamento de outrem. Isso é muito comum em ambiente de trabalho, sobretudo às vezes em escolas também. Conheço uma professora muito cumpridora de tarefas, mas sempre de olho. O Eldo não fez. Porque se eu não fiz em dia e ela fez, os louvores da vida para ela serão melhores. Isso é comportamento típico do capacho. O comportamento típico do capacho é o medo do chicote e a comparação com outros que não fazem como ela. Mas eu admiro a liberdade da virtude daquele que faz, porque é isso que ele tem que fazer. O capacho, aliás, eu gostaria de fazer uma confissão. Se você é capacho, se tem problemas emocionais com isso, não se aproxime de mim. Tá calor aqui no Rio de Janeiro, gente. Não se aproxime de mim. Olha, eu descobri que
que eu sou uma pessoa um tanto quanto perigosa, sobretudo para o capacho. Porque o capacho, ele às vezes, ele se incomoda com a liberdade de quem não é capacho. Então, eu me torno às vezes pessoa perigosa porque às vezes eu coloco algumas pessoas diante, e eu descobri isso vivendo. Eu costumo colocar algumas pessoas diante do espelho, e ao se olhar no espelho, elas não gostam muito do que elas veem e culpam a mim e atacam a mim e começam a criar um ambiente aparentemente desfavorável a mim. Porque o capacho não tem vida própria, não tem opinião própria, não tem canal no YouTube criando conceito de filosofia. E o capacho se incomoda comigo. Mas eu fui capacho a vida toda. E o Eldon fala o que quer, fala o que pensa, tem um canal de filosofia, fazendo críticas políticas, críticas à educação, vai para onde ele quer, volta, vai ao Vaticano contar a história daquele lugar ao vivo e a cores. E eu fui capacho a vida toda. E algumas dessas pessoas, às vezes, até adoecem. Cheguei a essas conclusões. Porque ao se deparar comigo, elas voltam-se para o seu espelho, e percebem, eu fui capacho a vida toda. Quer dizer que eu estava errado e ele está certo? Porque às vezes eu construí espaços de liberdade que o outro não construiu. E muitos deles, ao se verem nessa condição de capacho, se voltam contra mim ferozmente. Houve até um episódio de uma pessoa que trabalhava numa escola e ela começou de uma certa forma a adoecer, e toda vez que eu chegava ela... Aquilo era... Comecei a perceber que aquele adoecimento tinha alguma coisa a ver comigo. Depois que ela se afastou por adoecimento, uma vez eu procurei alguma coisa no perfil dela e ela tinha sumido, que eu queria ver conferir uma informação. Eu falei, ela saiu então do Facebook. Depois eu percebi que não, era eu que tinha sido eliminado. E aquilo se confirmou para mim. A presença da minha liberdade, para quem é capacho, é algo que incomoda. Vou contar uma fofoca aqui para vocês agora. Vocês gostam de fofoca? Tem uma escola que eu trabalho, tem um rapaz que, tadinho, ele não pode me ver. Ele não fala mais comigo. Se ele estiver na mesa comendo, eu sento para comer, ele sai. Se tem pessoas, se eu estou no ambiente, algumas pessoas começam a falar algumas coisas de mim, até boa, ele sai, coitado, ele capacho a vida toda. Então, ao olhar para alguém com espaços de liberdade construídos, que fala o que pensa, que vai e volta para onde quer, aquilo se torna um problema. Por exemplo, o cinema tem alguns exemplos de como a liberdade de alguns incomoda o capacho. No filme Django Livre, na época da Guerra Civil Americana, Django, um negro que tinha na época algumas condições para ser escravo, mas não era, conquistou a sua liberdade, e de repente Django chega a cavalo, e o cavalo era um dos símbolos da liberdade, aqueles cavalos saudáveis, e Django, um negro, chega. Um senhor do filme que ainda era escravo, ou que nem era escravo mais, acho que ele nem era escravo mais, mas ele foi capacho a vida toda, e aquele comportamento de capacho ele ainda tinha com ele. De repente, quando ele vê Django chegando, com aquela aura toda de liberdade, ele começa a perseguir Django durante o filme todo. Por quê? Porque ele olha para Django e diz, então, eu que fui capacho a vida toda,
eu estava errado. É ele que está certo. Tem um colégio também que tem uma senhorinha. Eu chego, ela fica me olhando. Com certeza está assistindo todos os meus vídeos, né? E ela está sempre procurando uma maneira de dizer que eu não cumpri uma tarefa, mas na frente dos outros. Porque os outros sabem e conhecem os espaços de liberdade que eu construo. Então ela tem uma necessidade patológica de chegar diante dos outros e dizer: você não fez, você fez isso errado, mas tem que ser na frente dos outros, para que seja enfocado o cumprimento de tarefa, porque ela é capacho na escola, sempre foi capacho do pastor na igreja. Então, como o Eldon pode ser livre, como ele demonstra ser? Como ele tem um canal de filosofia? Como ele fala o que pensa? Como ele fala o que quer? Como ele vai para onde quer? Como assim? Quer dizer que ele está certo e eu estou errado? Outro filme importante é aquele A Que Horas Que Ela Volta, né? Uma mulher sai do Nordeste, vem para o Rio de Janeiro, começa a trabalhar na casa de pessoas ricas. E a filha fica lá. E a filha havia perguntado, quando ela saiu, a que horas que elas voltam. E ela passa anos no Rio de Janeiro e a filha dela vem fazer vestibular no Rio de Janeiro. Quando a filha dela vem e passa também a dormir na casa dos senhores, a filha começa, os patrões dizem: senta na mesa. Ela senta. E a empregada, que era a mãe dela: Jéssica sentando na mesa do patrão? Mas Jéssica entendia que ela merecia. Aí oferecem uma cama para Jéssica, uma cama macia, e Jéssica dormiria no quartinho da mãe. A mãe: não. Jéssica não. E Jéssica começa a transitar pelos caminhos daquela família que era rica, com um capital cultural melhor, mais abastado. E aquilo começa a incomodar a mãe começa a dizer: então eu estava errada. E Jéssica agora está certa, Jéssica que saiu de mim. De repente, o filho da patroa não passa no vestibular e Jéssica passa da primeira fase. Aquilo destrói emocionalmente o garoto, a princípio. E a mãe de Jéssica, que nunca ousara pisar na piscina dos senhores, uma vez, inclusive brigou com a filha, porque a filha uma vez foi para a piscina. Quando a filha passa, ela liga para a filha, entra na piscina com um pouquinho de água. Jéssica, sabe onde eu estou? Na piscina. Ou seja, Jéssica ensinou para ela que ela não precisava ser capaz. Aí, depois de tudo isso, a empregada, a mãe, pede demissão. E conversando com Jéssica no lugar onde elas estavam morando, ela falou: quer saber, Jéssica? Ela descobriu que ela pode sim ter a liberdade de não querer mais ser capaz. Tem pessoas que são capazes. E curiosamente, em todos os lugares que eu passo, o capacho me odeia. O capacho me odeia. Então, se você é responsável, mas gosta de mim, grande possibilidade de você ser só um responsável. Se você for aquele responsável que me odeia, é porque você de repente é responsável, mas é responsável como capaz. Porque tem o responsável como virtude, eu faço porque é isso que eu tenho que fazer. E tem o responsável que é responsável porque é capaz. Eu vou fazer porque o Senhor, se eu não fizer, o Senhor vai me chicotear. E durante esses últimos anos, sobretudo aí no governo, nesse governo que passara, fazer um sinal da cruz antes de falar do governo que passou,
como a figura do capacho ficou em alta. Um manda e outro obedece. Aquela galera das forças especiais, inclusive, que eram os melhores amigos do Bolsonaro. Força especial é fazer qualquer coisa. No exército existem as forças especiais. Um manda, outro obedece. E nos próprios treinamentos do exército, que aliás precisa fazer uma reforma no seu ensino, a LDB deve ser a mola mestra do ensino, e está na hora do Lula fazer essa reforma. E agora, porque o exército está em baixa, as forças armadas estão em baixa, então é importante tirar essa política de Golbery do Couto Silva da mente dos militares, para que eles se integrem, né? Como diz o professor Giraldelli, para que eles virem gente, né? Na hora dos militares virarem gente. Então, é isso. Essa mentalidade do capacho. E por isso também que tem muita relação entre as igrejas neopentecostais e o bolsonarismo, porque o capachismo faz parte integrante também desse sistema de igrejas evangélicas, onde a única palavra, a primeira e a última é a palavra do pastor. Então, se o pastor falou vota nesse, tem gente que acha que tem que votar. É o capacho. Ele não tem opinião própria, não tem opinião política. Ele é o capacho. E o capacho me odeia. E com o tempo eu fui descobrindo por que em muitas relações sociais que eu passei, eu fui odiado. Porque eu sou negro, ainda tem essa questão. Mas eu não sou dócil. Eu não sou o pretinho dócil. Além de não ser o pretinho dócil, eu não sou discreto. Não sou discreto. Né? As minhas roupas, né? Quando eu vou para o Caribe, para a Europa, etc, eu posto, né? Eu tenho um canal de YouTube, eu posto. Eu não sou discreto, eu não sou o pretinho dócil. E o pretinho dócil, o pretinho que não é dócil, o negro que não é dócil, o negro que tem opinião, o negro que diz o que pensa, o negro que vai e volta para onde quer, é muito odiado pelo capacho. Aliás, eu sou o perfil do negro mais odiado pelo racista, sobretudo. Porque eu não sou dócil. Costumo dizer que eu sou um animal manso, mas selvagem. Tem outras maneiras de me defender. Aliás, costumo dizer para algumas pessoas, né? Se você começar a ser muito atacado, sobe que eles perdem o fôlego, né? Aliás, a águia tem uma ave que é a única que ataca a águia, né? E ela vai nas costas da águia. E a águia sobe. E lá numa altitude muito alta, a ave não consegue mais respirar. Tem que soltar, né? Então eu não sou de me defender atacando. Eu subo. E eles perdem o fôlego. Ok, galera? Vocês são do coração.